Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Bíblica. É muito bom recebê-lo novamente aqui, ao vivo ou em qualquer outro momento do dia ou da noite que você vier a assistir esse conteúdo da lição Alegrai-vos. Nós estamos chegando praticamente à metade dessa série, ultrapassando com a lição número 7. Desenvolva a salvação. E eu te peço, como sempre, para você compartilhar esse link com os amantes do estudo das Escrituras Sagradas, para que juntos possamos aqui sermos edificados pela Palavra de Deus e tudo que poderemos aprender a partir desta lição que continuamos aqui estudando a carta aos Filipenses. Compartilhe esse link com seus amigos, com o grupo da família, com pessoas que estão conhecendo o Evangelho e precisam. Esse conteúdo, especialmente para aqueles que estão conhecendo o Evangelho, é um conteúdo muito importante. Eu queria te convidar a compartilhar esse link aí no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nos seus diversos grupos. Convide as pessoas e vamos agora estudar juntos a Palavra de Deus por meio desta 7ª lição, Desenvolva a Salvação. Daqui a pouco a gente começa o nosso estudo e a gente conta com você, com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão cristão nominal. Aquelas pessoas que, por algum motivo, se dizem cristãs, mas, de alguma forma, não vivem como um cristão. Há algum tempo atrás, talvez essa expressão estava mais ligada à ideia do catolicismo nominal. Mas hoje, já faz algum tempo, a gente já ouve bastante falar sobre crentes nominais, protestantes nominais, evangélicos nominais, pentecostais nominais. Pessoas que se dizem algo, mas que só carregam título, mas a vida, de alguma forma, não aponta para aquela realidade. Falar sobre o tema Desenvolva a sua salvação, de alguma forma a gente vai tocar nessa ferida de pessoas que talvez, infelizmente, talvez você que possa estar nos assistindo se diz cristão, mas por algumas atitudes, maneira de viver, não condiz com aquilo que tem aprendido do Senhor Jesus, não tem desenvolvido a sua salvação, como nós estudaremos nessa lição. Parece que, por vezes, como diz aquele ditado, na prática a teoria é outra, né? E aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto e para essa conversa, para esse papo, para esse estudo da Palavra de Deus, tenho aqui novamente comigo nessa lição pastor Alessio, privilégio recebê-lo aqui. Pastor Alessio, obrigado de mais uma vez aceitar o convite de estar com a gente para a gente estudar junto a lição número 7. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Júnior, uma grande alegria para a gente, graça e paz, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um momento especial na presença de Deus estudando essa lição. Muito bem, vamos lá. Pastor, essa lição parece que fala um pouco disso, né? De cristãos nominais e cristãos realmente que carregam o Evangelho no coração e nas suas atitudes, né? Parece que tudo que a gente vai conversar gira em torno desta realidade, né? Paulo, no texto base, vai dizer assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo parece que aponta assim que, distante de um líder como ele era, né? Aquela postura de quem aceitou Jesus, ela precisava se manifestar na presença de um líder ou na ausência do líder, isto é, estando na igreja, fora da igreja, na viagem de férias, quando está com os amigos do trabalho no final do dia, quando está na faculdade com os amigos da faculdade. Parece que desenvolver a salvação envolve essa integridade de caráter, né? Exatamente. Não é uma coisa simples.
Paulo, ele deixa isso bem claro aos Filipenses, em outras partes da Bíblia Sagrada, né? Essa necessidade que nós temos de ser sal e de ser luz em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. A vida cristã, ela de fato, ela tem que ser mesmo um crescer contínuo, né? Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor que hoje. A gente precisa crescer, desenvolver cada dia mais, como se fosse uma pequena tocha que ela vai crescendo e que ela vai iluminando. Com o passar do tempo, ela ilumina onde quer que nós estejamos, né? Na família, lá na faculdade, lá no serviço, onde quer que nós estejamos, a gente precisa, de fato, fazer com que essa luz de Cristo seja vista em nós, né? Através de nós. Sim. Bom, se a gente entrar aqui na primeira pergunta, eu acho que ela vai ajudar os nossos irmãos, estudantes das Escrituras, estudantes das lições da Escola Bíblica, desta série em especial, porque ao falar de desenvolver a salvação, colocar em ação a salvação, acho que o comentário da lição é muito claro, né, pastor? Uhum. De dizer, obviamente, que isso não significa que a gente conquista a nossa salvação, que como se a gente precisasse, como um mérito nosso, a salvação é mérito de Cristo Jesus, né? Mas, de alguma forma, o texto está aqui. Paulo dá esse conselho, esse quase imperativo, quase não, né? É o imperativo. É o imperativo. Né? Desenvolvei a salvação, coloque em ação a salvação de vocês. É um apelo à obediência. Então, por favor, ajude a gente a entender, se não é conquistar a salvação, porque ela já foi dada por Cristo Jesus, o que significa a contundência, a certeza, o significado e a seriedade desse apelo de Paulo. Muito bem. Penso que essa parte aqui, onde que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, ela é muito ampla, ela define muito bem essa questão. Aqui tem, sim, em primeiro lugar, essa contundência, porque no original é um imperativo. Nós precisamos desenvolver. Pensando como se fosse uma criança. A criança nasce com um mês. Você olha para a criança e está normal. Ela é um bebezinho. Uhum. Depois de 6 meses, ela tem que crescer um pouquinho. Sim. Com 1 ano, ela já tem que estar mais ou menos quase que andando. Alguns já andam até antes, não é? Depois ela vai correr e ela vai se desenvolver, vai chegar à adolescência e por aí vai. Mas se você chega, essa criança é um bebezinho com 1 mês, ela é um bebezinho com 6 meses, ela é um bebezinho com 1 ano, alguma coisa está errada. Ela é um bebezinho com 15 anos. Com 15 anos. Não dá certo, então ela precisa crescer naturalmente. Nasceu, precisa crescer. Precisa se desenvolver, precisa amadurecer. E quando Paulo fala sobre isso, essa questão de desenvolver, naturalmente, é isso que Deus espera. Nós nascemos na fé, nascemos em Cristo e agora nós precisamos crescer. E esse é um esforço continuado para a vida toda. E, de fato, cada dia mais a nossa luz precisa brilhar. É nesse sentido que Paulo diz que nós devemos desenvolver. Naturalmente, nós precisamos crescer. Algumas atitudes de um recém-convertido, por exemplo, que ainda traz um laço lá de fora, alguma coisa dessa natureza, ok, tudo bem, começou agora. Isso. Daqui a alguns meses, espera um pouquinho, já não é mais assim. Depois de 1 ano, não, agora não. Essas questões ficaram no passado e vai assumindo esse crescimento, esse desenvolvimento. Uma outra questão que é interessante é essa certeza, né? Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Eles já têm, né? Já tem a salvação, né? E Paulo vai falar a Timóteo, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem sua vida. Paulo não tem dúvida. Salvação não é uma loteria que a gente vai fazer alguma coisa boa e quando ele voltar vamos ver se a gente merece. Não é assim. Salvação é por graça e misericórdia, ela entra na nossa vida e ela vai sendo aperfeiçoada através da maturidade cristã, mas nós já somos salvos. Aí Paulo diz isso, é a vossa salvação, é certeza. Eu fui salvo em Cristo, pastor Júnior foi salvo em Jesus Cristo, minha irmã e meu irmão, vocês foram salvos em Jesus Cristo. Muito bem, a vossa salvação.
No que diz respeito ao significado, Paulo vai dizer o seguinte, que ser salvo e viver salvo são duas questões distintas. Nós fomos salvos, Sim. mas nós precisamos viver essa salvação. Precisamos viver de verdade o nosso comportamento, o nosso relacionamento. Nós precisamos crescer nisso, é nossa prática. Aí volta aquela sua fala inicial. Claro, não é pelas obras. As obras não nos levam à salvação. Mas uma vez, as boas obras não nos levam à salvação, mas uma vez salvos pela graça, necessariamente as boas obras precisam acompanhar esse salvo. Acompanham, né, as boas obras, a integridade, ser salvo e viver como salvo. E isso nós vamos ter testemunho tanto dos de dentro, né, como os de fora, como Paulo diz mesmo aqui em Filipenses no comecinho, né, da carta. A gente precisa, os irmãos que convivem comigo, contigo e com os nossos irmãos, eles precisam ver que nós fomos salvos. E o lugar onde nós estamos, a sociedade onde nós estamos inseridos, precisa olhar para a gente e ver, de fato, o comportamento deste irmão, desta irmã, destoa, é diferente, algo dessa natureza, né? E seriedade. Finalmente, aqui, nesse quarto tópico aqui desta primeira pergunta, com temor e tremor. Aí eu volto a dizer que é importante, no que diz respeito ao entendimento de Paulo, essa questão de desenvolver, é que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. De fato, o evangelho, ele tem que ser vivido de uma forma íntegra. Uhum. Nós não podemos viver de uma forma relaxada, com desrespeito, com falta de reverência às coisas sagradas. O que a Bíblia quer é que nós tenhamos uma vida íntegra, que respeitemos o evangelho, que vivamos com seriedade o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que em todos os momentos o nosso testemunho seja algo que engrandeça ao nosso Senhor. Esse texto aqui, essa lição, inclusive, o texto e a lição, né, eles estão intimamente ligados com a lição da semana passada, né? Isso. Do nosso grande exemplo. O nosso grande exemplo. Não dá para fugir do contexto em que o texto está colocado, né? Uhum. Nós acabamos de vir de 11 versos em que Paulo aponta assim, que vocês tenham o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma atitude de Cristo Jesus. E, na verdade, nos apontado a Cristo como exemplo, e aqui Paulo inicia uma nova etapa do seu discurso, portanto, desenvolvam a salvação. O texto vai dizer também que o próprio Deus é quem realiza, né? Quem ajuda, né? Então Deus está presente nesse processo, mas não nos é tirada a responsabilidade, né? Eu achei muito interessante o seu exemplo da criança, né? Como pais nós vamos ajudar, mas é natural, né? A criança vai andar, a criança vai aprender linguagem, a criança vai comer alimentos sólidos. É natural do desenvolvimento. Se não está se desenvolvendo, tem algo errado. Alguma coisa está errada. Tem uma doença, tem uma enfermidade ali, tem algo que precisa ser tratado, algo que precisa de uma atenção especial. Então, a confiança em Cristo Jesus, a confiança na graça de Cristo Jesus, não nos isenta da responsabilidade do desenvolvimento da salvação, né? De tornar pública, não só que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas que Ele é Senhor, né? Que Ele é Senhor das nossas vidas e que isso vai impactar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Vai haver um processo de maturidade se o exemplo é Jesus. Se o nosso maior exemplo é Cristo Jesus, desenvolver a salvação é de novo voltar-se a Ele, aprender dEle, se submeter a Ele e crescer nele, né? Então, é muito interessante perceber que não é a salvação pela graça, não é uma rede debaixo de um coqueiro com uma água de coco na mão, né? Não é. E deitar em berço esplêndido.
é pedido de nós que a gente se pareça mais e mais com Jesus, né? Verdade. E, pastor Júnior, quando se usa Salvador e Senhor, a gente é muito profundo isso, né? E é muito glorioso também, né? Porque ó, ele se torna o Salvador no momento em que a gente abre o coração, ele entra. Estamos salvos. Paulo disse, é a vossa salvação. Agora, para ele se tornar o Senhor, bom, aí nós precisamos renunciar a nós mesmos. Sim. Assim como Cristo fez, nós precisamos fazer, né? Renunciar à nossa vontade, abrir mão de alguns direitos, porque a gente acha que nós temos muitos direitos, né? Enfim, e para que ele se torne Senhor, volta ali mesmo, né? Aquele sermão, né? Olha, se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Isso. Se bater numa face, dê a outra. Dê a outra. Ame os inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. Tudo isso é uma disciplina espiritual que nós vamos aprendendo. Quanto mais nós abrimos mão de nós mesmos, renunciamos a nós mesmos, e Cristo vai assumindo esse controle da nossa vida, mais ele vai sendo Senhor. Ser Salvador é automático, é no momento, é instantâneo. Mas ser Senhor, isso é um exercício. É um exercício. E é ele que Paulo está dizendo, nós precisamos desenvolver isso. Ir morrendo aos pouquinhos para que Cristo possa viver cada vez mais em nós. Se alguém, Jesus diz, né, se alguém quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, tem um preço discipulado. Tem um preço. A salvação é por graça, misericórdia, o grande amor de Deus que nos alcança. Mas o discipulado tem esse preço da submissão a esse tão grande amor. Verdade. Que nos constrange, como diz Paulo. Né? Verdade. Eu fui me adiantando aqui, o verso 13 faz parte aqui, é objeto da segunda pergunta, né? Qual o estímulo que Paulo dá aos cristãos no que diz respeito ao mandamento de desenvolver a salvação, né? O verso 13, ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Apesar de tudo que estamos falando aqui, Deus ainda tem o interesse de nos ajudar, né? Verdade. E graças a Deus por isso, né? Essa misericórdia em todos os momentos, né, pastor? Todos os momentos, né? É tanto o querer quanto o efetuar, né? Olha que coisa gloriosa, né? Esse Deus tão maravilhoso que está tão disposto a nos salvar, a nos abençoar, a nos fortalecer. Enfim, é tudo uma obra graciosa desse Deus para conosco. Ele faz tanto que a gente deseje a vontade dele, ele trabalha no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa, de alguma forma, desejar fazer a vontade dele, e depois ele nos dá poder para realizar a sua vontade. Tudo isso é a obra do Espírito Santo, agindo em nosso coração, na nossa vida, né? Desejar a vontade de Deus, a gente precisa compreender esta vontade, né? O que Ele quer da gente. Muitas vezes a nossa carne vai lutar e vai lutar constantemente para que a gente faça a nossa vontade, para que a nossa vontade... Aí é assim, é mortificar a obra da carne, é renunciar a nós mesmos, é ter o nosso coração, a nossa mente em Deus, para que o Espírito Santo vá dizendo para a gente o que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente enquanto esposo, o que Deus quer da gente enquanto esposa, o que Deus quer da gente enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão lá na igreja, o que Deus quer da gente. Ele vai deixando claro isso dia após dia. Ele vai fazendo com isso, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é gloriosa, ela vai fazendo com que o nosso coração deseje isso. Meu Deus, então é assim, eu quero ser assim. Mas pelas nossas próprias forças, a gente, obviamente, que nós não vamos conseguir. Aí Deus... que vai nos colocando isso no coração, que vai derramando essa graça para que a gente compreenda a vontade dele, ainda vem e nos ajuda, ele nos fortalece, ele envia do Espírito Santo para que nós sejamos fortalecidos para fazer a vontade dele. Então, tanto o querer quanto o efetuar é uma obra gloriosa de Deus em nossa vida. E ele tem todo o interesse que isso aconteça. Sim. Né? Então, a própria presença do Espírito no coração do cristão é esse penhor, né? Essa garantia de que Ele está conosco, né? Sim. Nós temos participação, temos a intencionalidade de se submeter ao Senhor, mas conhecendo a nossa fragilidade,
Deus está ali tanto no querer quanto no efetuar, Quanto no efetuar. seguindo e ajudando a gente, né? Verdade. Na continuação, na verdade, assim, para você, irmão, estudante da Palavra de Deus, essa é uma boa dica aqui, que está presente nessa lição, mas que ela aparece em outros textos nas construções de pensamento do apóstolo Paulo em suas cartas, né? Parece que os versos 12 e 13 ou teorizam ou resumem, né? Uhum. Então vocês precisam colocar em ação a salvação de vocês, desenvolver a salvação, tornar pública a salvação, isso é, levar a sério aquilo que vocês receberam, né? E tornar isso cada vez mais maduro. Só que aí os versos seguintes, a lição vai dizer que Paulo vai esclarecer na prática, pelo menos com alguns exemplos, né, do que ele tá querendo dizer. Eu digo isso para o irmão e para a irmã, estudante aí da Palavra de Deus, porque você vê isso diversas vezes, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, tem ali uma expressão muito clara de algo importante na vida do cristão, mas ele vem na sequência e nos dá algumas dicas, né? Por meio da adoração, da comunhão, quando a gente canta salmos e hinos espirituais e também louvando ao Senhor com gratidão no coração, todos os aspectos que direcionam aquilo que ele está dizendo ali. Óbvio, não é o nosso assunto, eu só estou querendo que você, como estudante da Palavra de Deus, perceba essa maneira como Paulo desenvolve o seu raciocínio, os seus argumentos, porque é muito provável que logo depois de uma frase venham aspectos práticos, principalmente nas cartas. E aqui a gente está diante disso. Na pergunta 3, focada nos versos 14 e 15, a gente pode perceber aspectos práticos do que ele está chamando de desenvolver a salvação, né? Então aqui, nos versos 14 e 15, se destacam questões ligadas a relacionamentos e ao testemunho. Como é que a gente percebe isso, pastor Alessio, nesses dois versos aqui, no 14 e no 15? Isso. Interessante, né? Paulo, ele vai, depois que ele faz sobre essa questão, como você disse com muita propriedade, ele vai trazer aqui aspectos muito práticos, né? Façam tudo sem queixas e nem discussões. Isso, por si só, é um ensinamento extremamente profundo. Fico pensando que existem alguns lugares, eu sempre falo assim, pastor Júnior, quando eu converso com jovens, né? Que a gente pergunta assim, qual é o lugar mais difícil de ser crente do mundo? A gente faz quase que mesmo assim, quase que fosse uma pegadinha, né? E eles acabam dizendo assim, é o Irã, é o Iraque, né? Já joga para alguns lugares, né? Assim, que são onde a perseguição, né? A gente sabe que a Coreia do Norte, quando a gente coloca em matéria de missiologia, a Coreia do Norte está sempre ali, né? É o lugar mais difícil, um lugar físico, o país, né? Sim. De ser cristão. Mas eu sempre digo assim, olha, é verdade. Ser cristão e desenvolver a salvação nesses lugares não é simples. Mas eu entendo, pode ser que eu esteja enganado. Mas o lugar mais difícil de ser cristão no mundo é em casa. Eu sempre falo isso com eles. E tem uma certa razão. Se você for cristão em casa, é possível que você seja cristão em qualquer outro lugar do mundo. Porque ali você é o que você é 24 horas por dia. Exatamente. Com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais. Ali não tem máscara, né? Ali é um termômetro a casa. Fora a casa, igreja. A igreja vem em segundo lugar porque é um lugar onde você convive muito, você tem muita liberdade, você tem muitas amizades, amizade de muitos anos, não é? E é interessante, assim, quando a gente olha, principalmente em alguns lugares, quando Paulo diz assim, façam sem queixas e nem discussões, onde você não vai reclamar, onde você não vai ficar sempre murmurando, reclamando, né? Lembrando, por exemplo, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala daquela geração lá no deserto, que pereceu Sim. no deserto, ele fala, né? Olha, não murmureis, como eles murmuraram, e por causa da murmuração, eles se perderam no deserto. Então, interessante que um dos pecados que Paulo fala aos coríntios daquela geração é a murmuração.
E Paulo diz que nós devemos fazer sem queixas, sem discussões, que nós devemos ter os relacionamentos sadios, sem sussurro, sem descontentamento, né? Sem palavras agressivas, sem brigas, enfim. Em outras palavras, como disse Cristo, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Sim. Porque serão chamados filhos de Deus. É viver de uma forma que pacifique, que traga paz, que traga graça, que construa pontes entre as pessoas. Este é o grande desafio que Paulo está dizendo. E ainda aí no versículo 15 ele fala sobre o nosso testemunho, que nós devemos ter um testemunho exemplar. Ele volta a dizer que é sem murmurações, que é sem contenda, que nós sejamos íntegros, que nós sejamos sinceros, que nós vivamos como filhos de Deus. Que nós possamos honrar o nosso Pai Celestial através da nossa vida. Uma vida piedosa. Uma vida piedosa. Relacionamentos sadios, um testemunho exemplar. Muito bom. O senhor está falando aí, ainda avançando aí nesse aspecto prático, pensando não só na casa, vamos lá para a igreja local, né? Eu penso que vale essa reflexão de você que está junto com a gente aí, acompanhando esse estudo dessa lição. Nós dissemos aqui, aliás, o pastor Alessio disse, que é esperado de uma criança um desenvolvimento natural. Aquele que é salvo em Cristo é esperado que se desenvolva a ponto de amadurecer. Pessoas murmuradoras, pessoas que tudo causam contenda e discussão, por mais doído que seja dizer, são pessoas que apresentam traços de imaturidade. Sim. Isso não quer dizer, e aí, pastor Alessio, o senhor me ajuda ou pode até me contrariar e me corrigir, por favor. Isso não quer dizer que às vezes você não esteja certo na sua opinião, na sua leitura, mas o caminho não é a murmuração. O caminho não é, como diz aqui a lição, o sussurro de descontentamento, né? Para angariar pessoas descontentes e criar um clima desconfortável para a liderança, para o pastor, para famílias. Estar certo não lhe dá o direito de utilizar-se da murmuração e da contenda. Existem caminhos mais cristãos de quem está desenvolvendo a salvação. Exatamente. De sentar com o pastor, conversar olho no olho. Pastor, estou preocupado com isso e com isso. Parece que Chloe fez isso com Paulo, né? A família de Chloe, da situação toda de Corinto, né? Paulo, vem cá. Isso. Temos uma situação difícil aqui. Não é o caminho da murmuração. Você pode estar certo. Escolher o caminho da murmuração é escolher o caminho errado. É um caminho de imaturidade. É isso mesmo, pastor Alessio? Exatamente, querido. Concordo, gênero, número e grau. Porque complica, não ajuda a ninguém. Uma igreja local em contenda, ela está aberta, eu não gosto de usar esse tipo de expressão, mas ela fica aberta, exposta à ação de Satanás. Fica sim, fica. Nós precisamos ser prudentes, como diz Paulo, né? Para que nós não venhamos a ignorar os ardis de Satanás. De fato, cenários assim fragilizam, né? Como sempre, tem pessoas que dizem assim, algumas pessoas que acabam tendo algumas palavras ferinas, né? Alguém até diz, pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que falar a verdade. Olha, falar a verdade, sim, a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos falar a verdade, ela diz que toda nossa palavra tem que ser temperada com sal. Então, ela vai dando caminhos. Então, se uma pessoa, por exemplo, fala com uma outra pessoa, aí já estou dando um outro exemplo, né? Fala com outra pessoa, mesmo tendo razão, mas Isso. Fala com uma forma ferina, no momento em que ela usa o princípio de estar correta, mas ela perde o princípio da temperança, ela erra. Ela está certa num momento e ela está equivocada num outro momento, nisso não constrói. Então, a Bíblia ela tem que ser entendida nesses aspectos, né? Eu posso, como você disse, eu posso ter
alguma coisa que eu faço um certo apontamento, mas existe a forma certa, o momento certo, a palavra certa, a hora certa, porque lá no meu coração, lá dentro do meu coração, eu tenho que entender que lá na frente eu estou tentando construir, que eu estou tentando de alguma forma abençoar o povo, né? Em todas as situações. É isso que Paulo está dizendo claramente, e quando a igreja entende isso e vive isso, aí sempre vem aquele ou um insatisfeito aqui, que pode acontecer e vai acontecer, Sim. uma outra situação ali. Aí chega naquele irmão maduro, ele vai saber contornar, ele vai saber aconselhar, ele vai costurar caminhos, porque ele sabe que ali é uma alma, que lá é uma outra alma, e que precisa de todo esse direcionamento espiritual. Ele vai orar, ele vai buscar ajuda, e lá na frente está algo extremamente construído, a igreja pacificada, enfim. Sempre não há ingenuidade nessa fala de Paulo e nem nessa nossa discussão. Família e igreja local são lugares que Sim. vão haver tensões, Sim. vão haver pontos de divergência. Isso é natural, porque pessoas são diferentes, Sim. acordam com um humor diferente, chegam no final de semana, no sábado, e veem coisas e isso gera algo aqui, algo ali. Esse não é o problema. O problema é a maturidade de saber lidar com essas questões. Exatamente. Essas coisas acontecem nas igrejas locais. O conselho de Paulo tanto é que vai ser com certeza fruto de outras lições. Ele está falando isso aqui. Ali na frente ele vai falar com Evódia e Sintique, né? Vocês precisam se resolver aí. Vocês precisam se entender aí. Precisa. Né? E isso, obviamente, influencia no testemunho da igreja, né? Uma igreja vivendo esse tumulto testemunha mal o evangelho, né? Paulo liga uma coisa com a outra, né? Relacionamento e testemunho. Vocês são luz do mundo. Por favor, desenvolvam essa salvação, se comportem como tal. Vocês não são como essa geração corrompida que vive em contenda, em reclamação, sussurrando, fazendo mal ardilosamente por trás. Vocês não são assim, vocês são luz do mundo. Então, assim, relacionamento e testemunho parece que andam meio de mãos dadas aqui para Paulo, né? Só que ele vai continuar na questão número 4, os versos 16 e 18, também apresentando questões práticas, né, com vistas nos compromissos, no caso aqui dos filipenses, que eles deveriam levar a sério, né, nesse desenvolvimento da salvação de modo prático. Vamos aqui, pastor, para essa última questão, a partir dos versos 16 e 17 a 18, né, que apontam esses compromissos. Quais são esses compromissos? Pastor Júnior, me permita ler esses 3 versículos, que eles dizem assim, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo-me com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Bem, então Paulo está dizendo o seguinte, que quando se fala de reter a palavra, é viver o evangelho. Esse é o nosso grande desafio, nessa questão de nós caminharmos, nessa maturidade, de nós desenvolvermos a nossa fé, é reter mesmo, é viver o evangelho. Enquanto você estava dizendo, por exemplo, sobre essas questões, olha, não é murmurando, não é fazendo assim. Ok, de repente veio até um certo momento que você fazia isso, chega uma hora que você precisa fazer, não, isso não posso mais, eu tenho que mudar. Amadurecer, né? Porque a estatura de um varão perfeito, que é Cristo, como diz lá no comecinho, sendo servo, sendo Deus, se fez servo, morreu por todos nós, tenha esse mesmo sentimento que ele que vai, enfim, é Cristo que vai lavar os pés, é Cristo que vai amar a todos de uma forma maravilhosa. Então, essa é a nossa referência. Então, viver o evangelho é a gente entender a seriedade de Cristo, a maturidade de Cristo, a maturidade do evangelho, as orientações que ele nos deu e colocar em prática. Se em um determinado momento da nossa vida nós ainda somos bebês e daqui a pouco crianças e adolescentes, com o passar do tempo, eu volto ainda nessa ilustração, a gente vai abandonando certas coisas, né?
Como diz o escritor de Hebreus, porque senão daqui a pouco, muitos que já deveriam ser mestres, pessoas experimentadas, pessoas que poderiam ser referência na igreja para quem está chegando, ainda são pessoas extremamente imaturas. Então, é viver o evangelho, depois é compartilhar esse evangelho, é pregar o evangelho, tanto na vida, que eu olho e eu sei que eu estou vendo uma pessoa diferente, uma vida diferente, mas a pessoa vai pregar o evangelho mesmo, vai falar de Jesus Cristo, vai assumir um compromisso tanto de pregar no sentido de anunciar verbalmente, mas de viver o serviço da fé, é investir tempo nas pessoas, é pregar o evangelho de todas as formas. É isso que Cristo fez e é isso que nós devemos fazer, como Paulo está nos orientando aqui. É interessante perceber que essa palavra retendo, quando a gente lê só aqui no português, a gente perde o que o comentário da lição traz, né? Reter significa tanto ter, né? Mas esse ter é um ter para demonstrar. Demonstrar. Né? A gente vive o evangelho na própria vida, mas isso implica em compartilhar. Levar o evangelho para as outras pessoas, né? E aí Paulo vai terminar esse trecho como foi lido, né? Que isso gera alegria. Né? Esse desenvolvimento de salvação, o tema da nossa lição é alegrai-vos. Né? Isso gera esse contentamento em Paulo. Né? Pessoas que estão desenvolvendo a salvação, pessoas que entenderam que, salvos pela graça, têm um compromisso agora com o Senhor Jesus Cristo. Com esse compromisso, vão estabelecer relacionamentos de um ponto de vista que seja muito menos pela murmuração e muito mais pela edificação. Pessoas que dão um forte testemunho porque são luz do mundo. A comunidade é essa luz do mundo que precisa ser enxergada como uma comunidade diferente, contracultural, mas ao mesmo tempo que vive a palavra intensamente, anuncia essa palavra. Esse conjunto todo, parece que Paulo diz que causa alegria ao coração dele, né? Traz alegria, vai trazer alegria para eles e traz alegria também para Paulo, né? Vocês vão se alegrar comigo quando a igreja de Filipos estiver vivendo esse desenvolvimento. É muito interessante. Paulo ele vai linkando cada um dos assuntos, né, com a ideia da alegria, né? Isso é maravilhoso, né? Interessante. Quando pensa, aí eu penso assim, por experiências de todos os cristãos, né? Olha, a gente vivia perdido. Nós vivíamos vazios, sem esperança. Não sabíamos onde estávamos, nem para onde estávamos indo. Vem a salvação, Jesus entra no nosso coração, dá todo sentido. Agora nós temos paz com Deus, nós temos alegria, nós temos esperança, nós temos vida eterna, enfim, a lista é grande. Isso alegra o nosso coração de uma forma que não tem palavras, isso é inexplicável. Aí daqui a pouco nós chegamos a entender completamente isso, uma experiência profunda, uma esperança profunda de vida eterna no nosso coração. Aí daqui a pouco você olha e você vê que as pessoas estão caminhando nessa mesma direção, estão amadurecendo, você tem a oportunidade de compartilhar algo que é algo extraordinário. Isso, aí você vê que esse evangelho entra no coração de um, entra no coração do outro, daqui a pouco vidas vão sendo transformadas, vidas vão refletindo a graça de Cristo, a imagem de Cristo. De fato, não tem como não ser um negócio glorioso que alegra o coração, né, de todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, né? Paulo chega a dizer que está valendo a pena, né? Exatamente. Minha vida está sendo entregue, o sofrimento é intenso, a dor é grande, mas está valendo a pena. Me alegro porque ele olha e fala assim, se for assim, vale a pena. Vale a pena. A igreja local, os líderes, né? Principalmente os líderes, né? Os professores do Ministério de Crianças e Adolescentes, os professores das escolas bíblicas de jovens e adultos, pastores, o pessoal da adoração, os ministérios, tem muita luta em tudo isso. Sim, tem sim. Tem muito desafio, muito choro, muito lamento, muitos desafios, ainda mais pandemia, pós-pandemia, os desafios aumentaram. Muito. Só que há no final do dia uma alegria quando a gente vê o desenvolvimento da salvação na vida das pessoas, né? O corpo padeceu,
a dor emocional por vezes chegou, mas há a gratidão, a alegria, é a palavra que Paulo usa, né? Eu me alegro, a minha vida está sendo entregue como uma oferta, mas eu me alegro quando eu vejo a salvação sendo desenvolvida. É lindo, né? Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao final desse estudo da lição de número 7. Espero que tenha sido proveitosa para você, como foi aqui para a gente, porque não tem jeito, está sentado aqui, você sempre aprende um pouco, troca experiências e isso vai edificando a nossa própria vida também. Espero que a sua vida esteja sendo edificada com o estudo da lição Alegrai-vos. As duas aplicações aqui são muito importantes. Desenvolvamos nossa salvação diariamente. Parece que existe esse componente presente aqui, né? Que todos os dias a salvação é um processo diário nesse amadurecimento que a gente veio utilizando, principalmente aqui o exemplo de uma vida, né? De uma criança que vai se desenvolvendo e todos os dias a gente vê ali o seu crescimento. Mas também desenvolva a salvação com esperança, de forma esperançosa, confiando em Deus que faz o querer e o efetuar, confiando que vale a pena o esforço do amadurecimento, enfrentando as lutas diárias desse amadurecimento, com as tentações pessoais, com as mudanças de comportamento que nós seremos desafiados a mudar, nossa mudança de atitude diante da família, diante da igreja, diante daqueles que precisam conhecer a salvação e que nós temos essa responsabilidade como luz do mundo e como aqueles que carregamos a palavra e anunciamos a palavra. Então, desenvolva a salvação com esperança até o dia de Cristo Jesus. Esses são os dois incentivos e aplicação que a lição nos dá aqui ao final. Que Deus te abençoe e que esse estudo realmente tenha valido a pena aí para você e para a sua vida. Na semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 8, Cristãos Engajados. E a gente espera você para mais esse estudo. Mas antes de terminarmos aqui, queria deixar as últimas palavras, pastor Alessio, contigo, para os nossos irmãos e amigos que nos assistem. Em seguida, por favor, ore por nós, ore por cada um que está aqui com a gente assistindo, agradecendo por esse momento que a gente teve diante da palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor Júnior, obrigado, irmão e irmã que estiveram com a gente. E lembre sempre, queridos, que vivamos o Evangelho, que sejamos sal, que sejamos luz, que vivamos uma vida piedosa. É isso que no final o Senhor Jesus espera de todos nós. Podemos orar? Por gentileza, feche os teus olhos, orem com a gente. Bendito Deus, nós te louvamos pela graça que há em Jesus Cristo, teu Filho. Eu oro pela minha vida, eu oro pelo pastor Júnior, eu oro pela tua filha e pelo teu filho que estão conosco nessa escola bíblica. Eu oro, meu Deus, para que a cada instante nós sejamos fortalecidos, para que venhamos a desenvolver a nossa salvação. Que a gente cresça na maturidade, meu Deus. Que a gente venha a refletir todo o ensinamento que o teu Filho nos deixou. Que vivamos de verdade uma vida piedosa para a tua honra e para a tua glória. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que estão conosco nesse instante, que precisam superar algumas dificuldades na vida, alguns comportamentos, algumas atitudes. Eu oro para que o teu Espírito Santo traga a força necessária, o ânimo necessário, o desprendimento necessário para que supere todas essas atitudes e deixe o teu Espírito Santo fortalecer para que o teu Filho possa controlar totalmente esta vida. Nós oramos, Pai, e agradecemos, meu Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado, irmão, irmã, amigo que nos acompanha. É um prazer sempre recebê-lo aqui na Escola Bíblica e em todos os programas da TV Viva Promessa. Se você ainda não é um amigo da missão, eu te convido a conhecer esse projeto e você ser um colaborador aqui das atividades da TV Viva Promessa e também muitas outras ações. Obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa
conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.